Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar de grafos. Quando se fala de grafos, tende a se dar um susto, né? As pessoas geralmente quando vão estudar grafos na matemática tomam um susto porque realmente ela tem uma parte de grafos que você se perde. Porém, em conjuntos, grafos a gente vai estudar somente a ponta do iceberg, tá? E para vocês terem uma ideia do que são grafos, grafos são todo conjunto cujos elementos são pares ordenados. Então, exemplo de grafo. Vamos imaginar um grafo G formado pelos seguintes pares ordenados: A e 1, 3 e 3 e 4. Aqui não parece, mas nós temos um par, ok? Um outro tipo de grafo, vamos chamar de G2 aqui. Nós podemos ter 1 e 2, 2 e 3 e 1 e 4. Ok? E assim vai. Pessoal, notem uma coisa. Agora a gente vai ver, a gente já viu o conceito, vamos falar de projeções. O que vem a ser projeções? Basicamente, nós temos duas projeções quando a gente fala de gráficos. Ok? A primeira projeção a gente vai chamar de PR1 de qualquer gráfico G, são todos os elementos X, ou seja, são os primeiros elementos, ok? Então, a definição de projeção 1, né, primeira projeção de qualquer gráfico, são todos os elementos X, tal que existe um Y para esse elemento, e esse Y, esse par X e Y, pertence a G. Tradução, são todos os X desse conjunto G. Então vamos ver um exemplo? Vamos ver o exemplo. Bom, imaginem aqui esse mesmo aqui. Não, esse aqui tem dois ainda, né? A gente vai falar mais para frente. Imagina o G2 aqui, tá? Então olha só, a projeção 1 do G2 seria 1, 2 e só, né? Porque o 1 vai se repetir novamente. Então só seria o 1 e o 2, ok? Bom, isso é a projeção 1. Bem? Agora existe, por exemplo, a projeção 2. O que vem a ser a projeção 2? É basicamente a mesma coisa, só que aí eu estou me referindo a y. Tá? Então é a mesma coisa aqui. Ó. Existe todos os y, tal que existe um certo x para ele e aqui eu esqueci de fechar aqui. E existe um par ordenado x e y, ok? Pertencente a esse gráfico aí, esse grafo. Então, neste caso aqui, ó, em relação ao 2, quem que seria a projeção 2? A projeção 2 seria 2, 3 e 4. Tá bom? Pessoal, uma coisa muito importante é que na outra lista nós vimos produto cartesiano. Produto cartesiano é você combinar todas as possibilidades aqui, tá? Então a gente pode dizer, tem uma propriedade aqui muito interessante, é que todo grafo ele é subconjunto do produto cartesiano das suas projeções. Como assim, professor? Imagina que eu tenho a projeção 1, que equivale a todos os x. Aqui, ó, vou fazer o exemplo exatamente em cima desse G2 aqui, tá ok? Todos os x que estão dentro dele, correto? E a projeção 2 sempre vai ser assim. Quando a gente vai falar de projeção 2, você já sabe que é todos os y. Vamos supor que eu quisesse fazer o produto cartesiano de PR1 e PR2. Seria quem, pessoal? Seriam todas as combinações possíveis entre esse cara e esse cara aqui, né? Então vamos mudar de cor que está muito escuro aqui. A gente pode fazer quem? Bom, seria o 1 com o 2, o 1 com o 3, certo? A gente já viu isso. O 1 com o 4, depois o 2 com 2, o 2 com 3 e 2 com 4.
são 6, correto? Agora, observe uma coisa. Esse G2, todos os elementos que estão aqui, estão aqui. Ó, o par 1 e 2, o par 2 e 3, que eu esqueci de fechar aqui, né? E o par 1 e 4. Então, de fato, esse conjunto, né, um grafo é um conjunto de pares ordenados, está dentro desse. Então, é subconjunto, ok? Lembrando que para ser subconjunto, não tem que ser necessariamente menor, pode ser igual, porque todo conjunto é subconjunto dele. Belezinha, gente? Tranquilo. Bom, vamos continuar aí. Bom, agora a gente vai continuar falando aí, vamos falar de operações, tá? Operações. Bom, operações com grafos são basicamente até agora, eu vou tratar de 3 operações que a gente sempre trata em conjuntos, que é a interseção. Então imaginem aqui 2 grafos, a interseção deles. A gente trabalha sempre a união e a gente também trabalha a diferença, né? Pois bem, em conjuntos, quando eu falava de interseção, era o que estava em um, o que estava em outro. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó, porque nós vamos, a resposta da interseção vão ser todos os pares ordenados, x e y, que de fato esse par ordenado ele precisa pertencer ao primeiro, ao G, e ele também precisa pertencer ao segundo. Não é isso? Então, olha só, observem aí, eu vou destacar o E. Quer dizer que tem que ter em um e no outro ao mesmo tempo. Bom, a gente também pode falar da união, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de estar um E, a gente vai encontrar um OU. Então, ou ele pertence a um, ou ele pertence ao outro. Você vai colocar, na verdade, todos os elementos. Tá? E quando eu falo a diferença que, para quem não lembra, era o que estava no primeiro e não estava no segundo. Não é isso? Então, basicamente é mais ou menos isso aqui. Ó. A gente vai dizer que são todos os pares ordenados x e y, tal que x e y pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Tá bom? É a mesma coisa que você faz com elementos, mas agora está fazendo com pares ordenados, porque todos os pares ordenados são elementos. Tá ok, gente? Feito isso, a gente vai falar agora também, tudo num vídeo só, vamos falar de grafos recíprocos, tá? Então, imagine lá que eu tenho um grafo G. Vamos pegar esse mesmo grafo que a gente está trabalhando aqui, que é o grafo 1 e 2, 2 e 3, 1 e 4. Vamos colocar ele de novo aqui. 1 e 2, 2 e 3 e 1 e 4. O grafo recíproco ele é representado pela letra, é o mesmo G, só que aqui está elevado a menos 1. Tá? E basicamente você vai inverter. Então aqui estava x e y, já que vai fazer o mesmo grafo, só que você vai inverter a ordem. Tá? Então basicamente aqueles assim, vai ficar assim, ó, 2 e 1, aqui 3 e 2, e aqui 4 e 1. Em outras palavras, qualquer grafo recíproco é um grafo que é formado pelo yx. Olha só que interessante. Você está trocando tal que x e y pertencem ao g. Ok? Então, você vai trocar a ordem literalmente aí, tá? Bom, então, olha só que interessante. Quando você troca a ordem, nós tínhamos falado que a projeção 1, PR1, de G eram todos os elementos X. E que o PR2, deixa eu mudar aqui, ó, e que o PR2 eram todos os elementos de Y que você tinha ali no G, certo? Pois bem, se você trocou a ordem, então logicamente vai ficar trocado. Então, o PR1 do G ele é a mesma coisa que o PR2 do seu recíproco. E o PR2 do G é a mesma coisa que o PR1 do seu recíproco. Não entendi, professor? Bom, enquanto que no G nós tínhamos feito esse mesmo, o PR1 tinha dado 1 e 2, quando eu voltar aqui, ó, se eu for fazer o PR1,
vai dar 2, 3 e 4. E esse PR2, 3 e 4 é justamente o PR2 aqui, tá bom? Então ele trocou a ordem. Isso é fato, né? Você está trocando os dois, não tem muito o que falar. Bom, agora nós vamos falar sobre imagem. O que vem a ser imagem? O pessoal está estudando muito aí em introdução ao cálculo, está estudando domínio, contradomínio, imagem. E imagem a gente já viu que é aquele correspondente do domínio que está no X, né? Então, para não falar que eu não passei, basicamente, pessoal, quando eu trato do PR2 é a sua imagem, ok? Só que quando você vai escrever aqui, ó, às vezes no exercício, vamos supor esse mesmo exemplo aqui do meu G2 aqui, ó, desse gráfico que está aqui, ó, já virou principal, né? Nem preciso mais falar G2 porque tanto que eu falei dele, né, já é considerado o meu principal aqui. Bom, vamos supor que no exercício eu estivesse falando dele e tivesse assim, olha, eu quero saber qual que seria o meu G de 1. Aí eu tenho que ver qual que é o Y correspondente ao 1, que neste caso aqui é o 2, né? Então a resposta ficaria 2 aqui. Qual que seria o meu correspondente de 1 e 2? A minha imagem de 1 e 2, não necessariamente estou me referindo ao par ordenado 1 e 2. Eu estou me referindo aos correspondentes de 1, deixa eu marcar aqui de roxo, de 1 e de 2, que neste caso aqui seriam o 2, correspondente de 1, e o 3, correspondente de 4. De 2, quer dizer. Tá ok, gente? Então, sempre quando eu falar de imagem, eu estou me referindo a correspondente, certo? Na prática, é a mesma coisa que eu falar do que é o PR2. Só que eu poderia falar de um específico ao invés de estar falando do geral. Quando eu falo do PR2, eu estou me referindo a todos os Y do gráfico. Quando eu falo do PR1, eu estou me referindo a todos os X do gráfico. Quando eu falo de imagem, eu posso necessariamente não pedir todos, a imagem correspondente a um específico. E aí eu tenho que colocar os elementos dele. Tá bom, gente? Bom, vamos continuar aí. Então, pessoal, só para concluir essa ideia de gráficos, né, questão de imagem, vamos dar um outro exemplo aqui, que eu tenho os seguintes pares ordenados: 2 e 10, 3 e 3, 5 e 10, 7 e 7 e 11 e 11. Vamos supor agora que eu tenho um conjunto X, tá, formado pelos números 3, 5 e 7 e um conjunto Y, tá? Não é os mesmos x e y do par ordenado, antes que vocês estejam se perguntando, é somente, eu até coloquei até maiúsculo aqui, 2, 3 e 11. Se eu colocar, olha, desses conjuntos, eu quero saber, esse aqui, ó, é a mesma coisa. Ao invés de você especificar, como eu tinha dado no outro exemplo, especificar, olha, eu quero do 3, 5 e 7. Tá? Ao invés de fazer tudo isso, eu simplesmente coloquei lá na frente, olha, esse aqui é um conjunto X, então eu quero saber do conjunto X todo. Bom, eu posso fazer isso. E aí, nesse caso, seriam os correspondentes da onde tem o par ordenado com x igual a 3, que seria o 3 aqui, depois com 5, que seria o 10, e com 7, que seria o 7. Tá ok? Aqui, da mesma forma, se eu fosse fazer o xy, que seria o 10, porque é 2 e 10 aqui, né? Seria o 3 e seria o 11 também. Tá ok? Que é o correspondente dele, como se fosse o y, e isso aqui fosse os xzinhos de cada um. Turminha, agora chegou a parte final, graças a Deus você deve estar cansado de me ouvir hoje. A gente está falando todo o assunto de gráficos que tem no livro, tá? Então, um capítulo inteiro que eu estou resumindo aqui para vocês, ó, de mão beijada para vocês. Vamos falar de composição
de grafos. E eu acho que se deveriam atentar, porque se vocês forem pesquisar na internet, como eu pesquisei antes de dar essa aula, vocês não vão achar nenhum vídeo semelhante ao que eu vou falar para vocês, pelo menos não em português, tá ok? Bom, eu vi vários exemplos e assim, acho que eu vou tratar logo um exemplo prático para vocês poderem entender. Composição de grafos tem mais ou menos alguma coisinha a ver com composição de funções, tá bom? Só para vocês terem a ideia da nossa viagem aqui. Então, eu vou tratar um exemplo. Imagine um G, ficou muito claro essa caneta, né? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Imagine um grafo G formado pelos elementos 2 e 5, 3 e 4, 6 e 2, 3 e 0 e 2 e 7. Belezinha? Está guardado aí. E um grafo H formado pelos elementos 4 e 8. Esse grafo aqui ele é compridinho. 5 e 3, 0 e 9, aguenta aí. 2 e 2, 7 e 4 e 5 e 10. Eu vou fazer ambos. Vou fazer compostas. Vocês vão ver que assim como aqui tudo faz diferença, a ordem, todas elas, esse aqui também vai fazer diferença, tá? Então, olha só, gente, vamos pegar o seguinte, vamos pegar G círculo H, tá ok? É assim que se fala assim mesmo, vamos G círculo H. Quem que vão ser os elementos desse conjunto? Bom, eu vou inverter a ordem, tá? Eu sei que vocês estão acostumados sempre a ver X e Y, mas quando eu faço na composição de grafos, é ao contrário. X e Y aqui, ó, eu inverto. Bom, começa aí o meu primeiro bizu. Então, eu vou olhar os elementos que tem XH. Por exemplo, ó, vou pegar aqui pelo primeiro. 4 e 8. Vou pegar o 4. Ele termina com 8, correto? Então, eu vou ter que olhar o Y do 8 e eu vou ver o correspondente dele sendo X aqui no G. Não tem nenhum que começa com 8 aqui. Então, já não vai ter nenhum com 4 aqui. Vamos para o próximo. O próximo já tem, vocês já vão entender. O 5. Né? O correspondente do x igual a 5, aqui seria o 3, correto? Então, eu vou olhar se tem algum correspondente aqui. Ó. Temos dois. Temos esse e nós temos esse aqui, correto? Então, olha só. O primeiro par ordenado vai ser 5 com o 4 e 5 com o 0. Entenderam? Olha só. X e Z do H. Aí eu olho para esse Z e vou ver se tem um par ordenado com ele no lugar do X, no outro grupo. Tem. Beleza, tem. Então, o par ordenado que vai ser aqui, vai ser um par ordenado com o primeiro do H com o segundo do G. Tá certo? Então, ó, eu encontrei 3 e 4, 3 e 0, certo? Então, 5 do H com o 4 e 5 e 0. Vamos continuar que vocês já vão entender. Olha só, partir para o outro. 0 e 9. Não tem nenhum com 9 aqui. Então, não vai ter nenhum par começando com 0 aqui, tá? Agora, 2 e 2. Vamos fazer até de outra cor aqui para vocês poderem entender onde eu estou querendo chegar. O 2 com 2, ó, esse aqui seria como se fosse meu Z, tá? Isso aqui como se fosse meu X. Então, eu vou ter que encontrar alguém. Ó, temos duas respostas. Temos essa. Temos essa. Então, um dos pares vai ser 2, porque é o que está no H, com o 5. E 2 com o 7. Eu sei que vocês podem estar achando que é porque é o par 2 e 5, 2 e 7, mas é porque se repetiu, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que, deixa eu ver se tem caneta para tudo isso. Agora eu vou fazer H, bolinha, G. H, círculo, G. É o certo que se fala, tá bom? Então, olha só.
Se é assim, agora vai ser ao contrário, né? Então, o x aqui e y aqui. Então, olha só, gente, que interessante. O x, vou começar pelo g, tá? Então, ó, 2 e 5. Vamos começar, 2 e 5. Aí eu vou ter que ver. Eu vou pausar o vídeo e vou limpar essa bagunça que está aqui. A gente já volta. Então, gente, essa foi o que eu consegui. O que eu consegui limpar foi isso. Então, vamos começar agora pelo g. Vou pegar o primeiro par, 2 e 5. Eu vou ter que ver, já que ó, que termina em 5, vou ter que ver se tem algum correspondente que comece com 5 aqui. Temos dois, o 5 e o 3 e o 5 e 10. Então, vai ficar 2 do G com 3 e 2 com o 10. Tá ok? Vamos fazer de outra cor aqui agora. Deixa eu ver um verde. Começa, ó, 3 e 4. Eu começo com 3 e aí ó, o 4 vai ser tipo a ponte, tá? Então olha só, tem um que começa com 4? Temos 4 e 8. Então 3 e 8. Ó, é a ponte, tá bom? Agora o próximo 6 e 2. Então eu vou acabar com 2 e aqui nós temos o 2 com 2, né? Então vai literalmente, ó, ponte e vai repetir, né? Vai ficar esquisito, mas é isso mesmo, 6 e 2, mas é porque a ponte combinou com o final aqui, tá bom? 3 e 0 termina em 0, aqui começa com 0, então 3 e 9 é o outro. Acho que tá dando para conseguir entender melhor agora, né? 3 e 9. Eu chamo de cor diferente para ajudar vocês. Aqui, 2 e 7. Aqui vai ser, começa no 2 e acaba no 4. 2 e 4. Tá ok, gente? Acho que agora deu para entender melhor aí as duas situações. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço.